Então, pessoal, bom dia, né? Estamos todo mundo aqui. Estou vendo que está escasseando o número de pessoas. Quando todo mundo consegue sentar confortavelmente, é que é indicativo de algumas coisas. Uma delas é que o final do semestre está se aproximando, as pessoas estão, então, devidamente cheias de pânico, e aí resolvem que, em vez de vir para a aula, elas vão estudar para alguma outra coisa. Né? Tapa um buraco aqui para... cria um outro buraco, na verdade. Nós vamos hoje falar sobre padrões de acasalamento nessa primeira aula antes do horário do almoço, e na aula que vem depois do almoço nós vamos falar sobre investimento parental. Então, essas duas aulas, na verdade, elas são mais ou menos consequência das aulas sobre seleção sexual. Então, assim, nas duas aulas de seleção sexual, eu acho que a gente tinha mais ou menos 70% da turma estava aqui, o que foi uma coisa boa, porque eu nem esperava com a greve dos caminhoneiros que as pessoas conseguissem chegar. Quem não conseguiu vir essas duas aulas, eu encorajo vocês, essas aulas ainda não estão no YouTube, mas peguem as aulas e assistam, porque vocês vão precisar delas até para entender o conteúdo dessa aula e da próxima, tá? Oi. Vai demorar para sair essa aula? Meu marido está trabalhando arduamente. Tá, ele é devagar para essas coisas, é devagar mesmo. Ele vai assistir isso depois, aqui eu falando, que vocês estão pressionando. Eu já falei para ele, ó, o pessoal precisa. Ele está fazendo a edição, né? E ele faz um tempo dele, assim, ele é bem tranquilão. Mas não, como tem pouco tempo agora até o final, a gente vai dar uma acelerada para esse negócio entrar, tá? Tem uns lembretes aqui, eu boto os lembretes também até para eu mesma lembrar de falar, porque senão realmente eu vou esquecer, tá? Hoje, até o final da aula, né, por favor, então vocês deixem as propostas ali. Algumas pessoas vão falar, não, mas eu não tenho ainda impressa, tá? Quem não tiver impressa e não puder imprimir, eu prefiro impressa porque eu gosto de anotar, porque às vezes a pessoa quer depois de volta, né? Vocês podem mandar por e-mail para mim até meia-noite de hoje. A partir de meia-noite eu começo a descontar 5% por dia da nota. Sim? Então, até meia-noite tem um registro, quando chega, né? Claro, o computador deixa registrado, ok? Que mais? Depois da segunda aula de hoje, vocês teriam acesso, ou vocês já têm acesso, na verdade, às questões de estudo da segunda prova. Então, quem quiser ficar, a gente pode dar uma passada rápido, caso tenha alguma dúvida sobre as questões, mas elas já estão disponíveis no site. E quando vocês estiverem no meu site, não esqueçam de entrar no site artístico e curtir ali, tá? Vocês viram? Pois tem que dar uma curtida. Essa é a minha vida paralela, a que me mantém íntegra, e não preciso de terapia, etc., por causa dessa vida paralela. Outra coisa também, como eu falei, todas as aulas vão estar disponíveis, então, antes da segunda prova, caso vocês queiram fazer essa revisão assistindo às aulas. E com relação ao cronograma, tá? 15 de junho, vão ser da semana que vem já, as duas últimas aulas, então, dessa disciplina, que vão tratar mais sobre comportamento humano, que eu tenho evitado até de falar muito. E uma coisa muito importante, tá? No dia 22 de junho, que é a prova no cronograma está marcada como se fosse acontecer às 10 da manhã. Eu estou mudando esse horário porque tem um jogo da Copa. Mas tem jogo da... Tem jogo às 9 da manhã neste dia, tá? E não, assim, eu tenho uma certa... Hoje em dia eu peguei uma aversão às camisetas amarelas da Copa depois da última Copa. Eu vou tentar vencer a minha aversão, porque eu passei mal até da última vez. Eu fui até para o estádio tudo e passei mal lá também, vendo aquela vergonha. Então, assim, eu quero assistir o jogo também, mas o jogo é de manhã às 9 horas, então a partir de 1h da tarde todos os estabelecimentos vão estar normais, e até saiu uma portaria aí, etc. E então a aula na prova vai ser nesse segundo horário da tarde, de 2 às 4, tá? E não esqueçam, quem tem o livro do Alcock, por favor, traga de volta, que se eu não receber o livro de volta, vocês também não recebem a nota. Muito simples. Equação simples. Reciprocidade em ação. Sim. Aí vocês vão, aí tem que fazer a prova de reposição, tá? Ou você opta por lá, não sei se lá eles têm uma prova de reposição ou não, na outra disciplina,
mas assim, eu não tenho como mudar isso. Assim, infelizmente, está além das minhas capacidades mágicas, eu tenho algumas, mas essa daí eu não tenho. O jogo é o jogo, não tem como evitar isso. Começa o expediente às 2h. 1h, pelo que eu vi na portaria, a partir de 1h, quando o jogo é pela manhã. Então, aqui é uma repartição pública, né? Então, assim, até seguindo pela lei, eu não poderia, supostamente, fazer alguma coisa aqui que vai prejudicar muita gente, etc. e tal, tá? E se vocês estiverem muito deprimidos na parte da tarde por causa do resultado do jogo, também não é meu problema. Não posso remediar isso tampouco. Você vai estar na prova? Não, porque é a sua banca. Quem vai faltar a sua qualificação é o seu colega, que eu tenho certeza que ele estaria lá em outras circunstâncias, mas sua qualificação, então a gente acabou que deu uma enrolada aqui no meio campo, né? E, finalmente, aquelas pessoas que... Tem gente que faltou a primeira prova, se tiver alguém que vai faltar a essa segunda prova, a prova substitutiva é no dia 25 de junho, ou seja, na segunda-feira, né? A seguir, depois do final de semana, de 10 a meio-dia lá na minha sala, tá ok? Tem alguma dúvida sobre esse cronograma, o qual eu vou apresentar novamente depois do almoço, mais ou menos assim, para as pessoas não esquecerem, tá? Nessa aula de hoje, então, o que é que eu vou apresentar aqui para vocês? Eu vou falar sobre alguns critérios que definem sistemas de acasalamento. Vamos discutir alguns fatores ambientais que também podem influenciar na evolução de sistemas de acasalamento. Vou, então, por definição aqui, falar um pouco sobre o que seria monogamia, em contraste à poligamia, né? E dentro da poligamia tem duas subcategorias, poliginia e poliandria, e falar sobre os tipos que existem, assim, de uma forma didática, realmente, porque tem uma sobreposição, às vezes, muito grande, com relação à poliginia e poliandria. Então, eu acho que até o momento, e eu espero que também nas aulas de seleção sexual, que tenha ficado evidente que fêmeas e machos não necessariamente têm os mesmos interesses, né? Eles não têm convergências no sentido de, vamos colaborar um com o outro para alguma coisa. De modo geral, o que acontece é que machos e fêmeas têm seus interesses, entre aspas, particulares, no sentido de uma propagação genética própria. Então, isso resulta em conflito, realmente, entre os sexos, porque o que pode aumentar o sucesso reprodutivo de um sexo pode, muitas vezes, resultar na diminuição do sucesso reprodutivo do outro sexo. Então, muitas vezes, essas estratégias acabam sendo, assim, conflitantes, né? E a outra coisa que eu também vou chamar a atenção aqui é que, às vezes, a gente define que uma determinada espécie tem um sistema de acasalamento X qualquer, mas não é tão categórico assim, tão firme. Existe flexibilidade em termos de sistema de acasalamento a nível de espécie, e muitas vezes isso está ligado às modificações ambientais, que vão fazer uma flexibilização, digamos, do sistema de acasalamento. A gente tem alguns critérios que a gente pode utilizar para definir o que é o sistema de acasalamento, né? O mais básico deles é basicamente isso: quantos parceiros reprodutivos determinado indivíduo, ou naquela espécie, a maior parte dos indivíduos, teriam. Então, e dependendo do grupo taxonômico que a gente está falando, a definição é mais ou menos por estação reprodutiva, né? Então, por exemplo, aves. Uma ave tem um parceiro reprodutivo numa estação reprodutiva, na próxima estação reprodutiva, todos dois mudam de parceiro reprodutivo. Isso é uma monogamia, tá? A partir do momento que a gente define que é por estação reprodutiva, como é o caso, geralmente, a definição. Então, é mais ou menos restrito. A gente leva em consideração também se existe uma formação de um elo social ali, se aqueles dois parceiros ficam vinculados até em termos de tempo, de investimento energético, e o tempo de duração dessa ligação. Quão efêmera é aquela ligação? É um contato muito rápido, cada um vai para o seu lado, ou aquilo se mantém? Então, isso seria um segundo fator a considerar. E, finalmente, um fator talvez muito preponderante aqui, que define o sistema de acasalamento, é se ambos os parceiros cooperam para criar.
os filhotes, na criação da prole. Então, em grande parte, a definição de monogamia se baseia nesse investimento mútuo que se faz para a sobrevivência da prole. Ok? Existem basicamente duas estratégias em termos de sistemas de acasalamento. Indivíduos podem optar, biologicamente falando, não é optar assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, optar no sentido evolutivo do negócio. Então, existem duas possibilidades. Uma seria monogamia, né? Ou seja, um macho que é acasalado com uma fêmea por estação reprodutiva, aqui no caso. E aqui a gente, obviamente, olhando a palavra monogamia, a gente pode rapidamente saber qual é a definição, qual é o significado disso daqui. Mono, uma vez, né? E essa raiz aqui da palavra gamia vem de gamo, que quer dizer casamento, tá? Então, seria uma tradução literal aqui, um único casamento. E a outra estratégia seria a poligamia, né? Novamente aqui, múltiplos, múltiplos, gamia, casamento, múltiplos casamentos. E essa poligamia aqui, a palavra poligamia, a definição dela, não está vinculada a ser uma poligamia machos, poligamia de fêmeas, não. A gente tem que, subsequentemente, definir isso em mais um passo, dependendo do que a gente está querendo explicitar. Então, dentro da poligamia, nós temos a poliginia, né? Quando você tem um macho que se acasala com múltiplas fêmeas, mais de uma fêmea, e aqui, novamente, a palavra, se você olhar aqui, poli quer dizer múltiplos, e ginia, essa raiz aqui, vem de gino, que quer dizer fêmea. Então, múltiplas fêmeas, né? E a palavra já diz tudo. E a outra estratégia dentro da poligamia seria poliandria, que seria uma fêmea que se acasala, então, com múltiplos machos. E aqui também, você olhando a palavra, múltiplos, e andro quer dizer macho, múltiplos machos, tá? Então, assim, de forma geral, essa é uma definição bem clara, né, bem didática, não tem muita confusão sobre isso. O negócio interessante de perceber é que você pode ter uma mesma espécie que, dependendo das circunstâncias, às vezes ambientais, todas essas opções podem ocorrer dentro da mesma espécie, para a mesma espécie. Ou mesmo, numa só população, você poderia até ter alguns indivíduos que são poligínicos, outros não. Mas, geralmente, a gente define isso a nível da espécie, pelaquilo que ocorre com mais frequência. Tá? Só que você pode ter uma espécie que em determinado local é monogâmica, em outro local é poligínica, por exemplo. Tá? Então, isso aqui não é tão fácil de entender assim. O que seriam os fatores ambientais que podem influenciar, então, para onde vai evoluir o sistema de acasalamento de uma determinada espécie? Então, uma possibilidade, grau de predação, especialmente predação sobre filhotes. Isso aqui seria uma coisa que tende a pesar bastante, tá? Como vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar para vocês como que a distribuição de recursos pode determinar que sistema de acasalamento vai ser derivado ali naquele local, para aquela espécie, para aquela população. Como, não é nem a quantidade de recursos, às vezes. Quantidade tem alguma coisa a ver, mas é como que esses recursos estão distribuídos. Uma outra coisa também que pode determinar isso é a duração da estação reprodutiva. Se a estação reprodutiva for muito curtinha, por exemplo, às vezes indivíduos não têm nem tempo, digamos, de ter múltiplas opções de acasalamento. Eles estão restritos ali a um único evento reprodutivo. Então, por força da estação reprodutiva, eles seriam monogâmicos nesse caso. Então, aqui vai depender bastante. E a outra coisa também que é altamente determinante aqui, exigências da prole. Isso aqui pode ser o fator crítico na balança que vai jogar uma população, uma espécie para um lado ou para o outro. A prole precisa de cuidados de ambos os pais, tá? Isso aí pode ser bem importante. Então, vamos falar primeiro sobre a monogamia. Eu vou dividir isso de uma forma muito simples, bem linear, mas vamos falar então sobre a monogamia, né? Monogamia, se a gente pensa na monogamia, ou seja, um acasalamento, um macho com uma fêmea,
E com base naquilo que eu já mostrei aqui com relação à seleção sexual, o que é a seleção sexual em si? Qual é a expectativa que a gente poderia ter com relação à frequência de evolução de sistemas monogâmicos de acasalamento? Você esperaria que isso ocorresse com frequência? Onde ocorreria? Quando a prole tem muita demanda, quando a estação de vazamento é longa. Sim, de acordo com aquelas... Mas aí você jogando a seleção sexual, que eu não sei se o pessoal ouviu, a sugestão da Lígia, assim, que aqueles critérios que eu acabei de citar aqui seriam importantes para definir isso. Mas se a gente pensa na seleção sexual em si, na pressão da seleção sexual, vamos fazer um retrocesso aqui. Seleção sexual determina, prioritariamente, que indivíduos devem buscar o quê? Sucesso reprodutivo, né? Maximizar o seu sucesso reprodutivo. Então, o que machos estão tentando maximizar? Seu sucesso reprodutivo com acasalamentos com múltiplas fêmeas. Fêmeas estão tentando maximizar o quê? A qualidade, maximizar o seu sucesso reprodutivo também, mas devido às limitações impostas até biologicamente pelo número de ovos que ela tem para fertilizar, ela vai buscar a qualidade daquela prole que ela tem. Né? Então, aqui a gente já vê surgir um tipo de conflito que é determinante em termos do sistema de acasalamento que pode surgir. Então, vamos chegar um pouquinho mais longe com isso daqui. Né? A expectativa aqui, entre aspas, de machos de modo geral, quando a gente pode falar, machos de modo geral, eles têm uma abundância de gametas, como eu falei para vocês na aula de seleção sexual. Uma abundância enorme de gametas que potencialmente levariam a um sucesso reprodutivo muito alto, não é? Então, do ponto de vista de machos, quando que a gente deve esperar que um macho seja monogâmico? Fêmeas raras. Hã? Fêmeas raras, quando as fêmeas forem. Quando as fêmeas forem raras, que ela está falando... Quando tem muitos machos na população, é muita competição. Quando tem muita competição, talvez o macho não possa ser nada mais do que monogâmico. Mas se a gente pensar no seguinte, potencialmente ele poderia ter um sucesso reprodutivo altíssimo, certo? Então, de modo geral, a gente espera que machos optem ou tentem aumentar o seu sucesso reprodutivo e que existam limitações como essas que vocês falaram, que não deixam, entre aspas também, um macho ser mais do que, às vezes, monogâmico em situações. Na situação ideal da perspectiva biológica de machos, o ideal é sempre ser poligínico. Né? Existem limitações para ele atingir um sucesso reprodutivo maior, que é o que define muitas vezes o sistema de acasalamento. E alguém falou isso aqui, fêmeas raras. Por exemplo, numa espécie, o ideal para o macho seria realmente ele distribuir os gametas dele em 3 trilhões de fêmeas, porque aí ele teria um sucesso reprodutivo de 3 trilhões. Bom, não tem 3 trilhões de fêmeas. Não tem nem 1 milhão de fêmeas. Mal tem fêmea na espécie. Tá? Bom, aí ele tem problemas porque o potencial reprodutivo dele acaba sendo muito limitado. Então, existem espécies que por, sei lá, múltiplas razões ecológicas, às vezes as fêmeas são raras. Nesses casos, um macho, ele não tem muita opção. Ele vai ser monogâmico porque ele não consegue encontrar fêmeas. Outra possibilidade... tudo bem, tem fêmeas, só que por uma razão ou outra, também ecológica muitas vezes, é muito custoso procurar outras fêmeas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, onde essas coisas podem acontecer. Mas, o macho tem uma fêmea, para ele achar outra fêmea, pode ser problemático para ele em termos energéticos, por exemplo, tá? Um exemplo disso, que eu acho um dos exemplos mais interessantes e curiosos, é esse aqui com esse camarão, lindo de morrer, né? Um camarão espetacular, né? Então, é o camarão Hymenocera picta. E o que acontece? As fêmeas aqui, elas não são receptivas o tempo todo. Elas são receptivas por períodos extremamente curtos ao longo do ano, às vezes, de só umas 3, 4, 5 horas, quando elas trocam o exoesqueleto. Elas se tornam receptivas somente nesse período. Então, o que acontece? O macho, quando ele encontra uma fêmea, ele não larga a fêmea, tá? Ele fica no pé dessa fêmea o ano inteiro.
Porque se ele largar ela, qual é a chance dele encontrar outra fêmea justamente naquelas 3 horas por ano que ela está trocando o exoesqueleto? Sei lá, não sei se é 6 meses, a cada 7 meses, mas tem um período muito extenso. Então, a chance que o macho tem de reproduzir é somente essa. Então, ele é monogâmico por necessidade aqui, porque a chance dele reproduzir é essa. Tá? Então, isso aqui é um caso extremo, obviamente, mas mostra que o sistema de acasalamento, por exemplo, nessa espécie aqui, tornou-se monogâmico porque o macho não vai ter chances de reproduzir se ele não ficar junto com a fêmea. E outro grande exemplo aqui com relação à monogamia em particular são as aves. Tá? As aves foram historicamente sempre assim, mostradas como o táxon, o grupo de organismos monogâmicos, né, exemplares para a igreja. Tá, vamos falar, exemplares realmente assim para a sociedade humana baseada nessa questão mesmo de que né, tem o pai, a mãe, os filhos e todo mundo ali contribuindo, o papai e a mamãe trazendo comidinha para os filhotes. Assim, as aves eram um excelente exemplo disso. Por quê? Porque em 90% das espécies é o que acontece, existe um vínculo social, né, um macho com uma fêmea, com os filhotes ali e ambos contribuindo para criar esses filhotes. Então, socialmente monogâmicas. E aqui a gente começa a pensar, mas por que as aves, dentre os grupos taxonômicos que a gente pode examinar, elas, em particular, mostram essa questão da monogamia? E aí a gente começa a entender, olhando essas circunstâncias todas evolutivas. Então, primeiro, machos têm como prover recursos para os filhotes, né? Fica óbvio, quando o filhotinho sai do ovo, ele eclode ali, o macho vai buscar comida junto com a fêmea e traz. Então, ele tem uma oportunidade de aumentar, inclusive, o próprio sucesso reprodutivo dele. Bom, a outra coisa, quando ele faz isso, ele aumenta indiretamente a possibilidade, sobrevivência tanto das fêmeas quanto a fecundidade das fêmeas. Então, ele auxiliando a criação dos filhotes, ele diminui o sobrepeso com relação à fêmea e ele vai ter oportunidade ali de continuar vinculado a essa fêmea e ele aumentar o sucesso reprodutivo dele mesmo com essa fêmea. Então, gera um sistema ali de feedback, digamos, que aumenta o sucesso dele. A outra coisa, tá? Quando eu falo aqui, eu acho que eu misturei as duas coisas aqui, prover recursos nesse sentido aqui, mas também eu botei esse antes do outro, né? Eles podem alimentar os filhotes depois que os filhotes saem dos ovos. Mas uma outra questão importante, especialmente na região temperada do planeta, onde as aves estão restritas à reprodução durante um curto espaço de tempo, na Europa, na América do Norte. Existe uma sincronia reprodutiva de fêmeas dentro da estação reprodutiva. Porque a estação reprodutiva tem 3 meses. Se os filhotes precisam de quase 1 mês de cuidados parentais, não tem muitas fêmeas disponíveis para um macho reproduzir com uma fêmea, ajudar a criar aqueles filhotes e sair correndo achar outra fêmea. Então, essa sincronia reprodutiva também empurra o sistema inteiro na direção de uma monogamia. Oi. Eu não entendi ali quando você cita que machos têm a oportunidade de prover recursos. Assim, por que é singular das aves? Entendeu? Porque outros grupos... Eu vou chegar lá com mamíferos, mas assim, vou fazer esse contraste, tá? Eu vou fazer o contraste aqui com mamíferos, mas é importante, vamos estabelecer primeiro esses padrões para aves, aí a gente vai ver os outros grupos. Isso. A sincronia reprodutiva é o seguinte, isso se refere particularmente a estações reprodutivas que são muito curtas. Então, por exemplo, aqui no Cerrado, que é um exemplo, a estação reprodutiva que é relativamente curta, quando a gente pensa, começa mais ou menos em novembro, aí é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses do ano. Então, nessa época, as fêmeas se tornam férteis, estão propícias a poderem reproduzir, tudo isso. Você só tem 4 meses para fazer isso. E os filhotes levam algum tempo. Então, desde a postura dos ovos, a incubação, depois a eclosão dos filhotes e a alimentação, já gastou um tempo muito grande. Então, não tem tempo para fazer uma outra reprodução, digamos. Então, acaba que o macho fica vinculado com uma fêmea, aquele evento reprodutivo. Mas se você vai, por exemplo, para a Amazônia, onde ali o ciclo reprodutivo é muito grande em comparação, ali tem bichos que podem reproduzir durante meses.
Ali, o macho teria oportunidade, por exemplo, de fazer um investimento parental, se fosse o caso com uma fêmea, depois ir para uma outra fêmea, ter um outro ninho, etc. Entendeu? Mas aí, nesse caso, acaba acontecendo como se tivesse várias estações reprodutivas. Se você, mas só que lá, como não tem uma estação reprodutiva definida, você acaba tendo uma definição um pouco mais amorfa, digamos, do que seria uma estação reprodutiva ali. Né? Se vincula uma fêmea, cuida dos filhotes, isso, vai depois, a outra fêmea. Isso. E aí até a definição de, será que o bicho é monogâmico, não é? Você começa a ver essas... Não tem... E muitas dessas definições, a gente também tem que lembrar, foram forjadas com ecologia de cientistas e pesquisadores e o conhecimento biológico do primeiro mundo que está lá na Europa e nos Estados Unidos, etc. A gente aqui tem uma variabilidade muito maior, inclusive, de sistemas reprodutivos. Aí o negócio fica um pouquinho menos claro, digamos. A outra possibilidade aqui que a gente tem que pensar, com aves em particular, e isso a gente vai contrastar depois para você também ter uma ideia melhor, né, com mamíferos. Mas em aves, em muitas espécies, se o macho desertar uma fêmea durante, por exemplo, a incubação, ou depois que os filhotes eclodirem e for atrás de uma outra fêmea, muitas vezes ele está condenando à morte os próprios filhotes dele. Então, quando ele faz isso, ele não tem um ganho de sucesso reprodutivo adicional indo buscar outras fêmeas. Na verdade, ele perde aquela primeira prole. E assim, subsequentemente, se ele for abandonando as proles, no final das contas, ele vai ter um sucesso reprodutivo zero. Então, a necessidade que a prole tem de um investimento paternal vai ser determinante aqui para aves. Não são todos os casos, né? A gente pode falar sobre isso depois. Mas vamos, então, comparar justamente com mamíferos, tá? Em mamíferos, a monogamia é quase inexistente, tá? É rara. E aí justamente surge a pergunta, mas um contraste tão grande, mais de 90% das aves são socialmente monogâmicas, e quando a gente faz a comparação com mamíferos, você quase não encontra espécies de mamíferos que sejam monogâmicos. Por quê? Tá? A primeira coisa que a gente percebe quando a gente discute isso é exatamente a questão de onde esse filhote se desenvolve. Então, para aves, assim que é fertilizado ali o gameta, o ovo feminino, né, o ovo feminino, a ave ali internamente embrulha aquilo num pacotinho, bota a casca e pof, para fora. O filhote ali, o ambiente de desenvolvimento dele é externo, é ali no ninho. Então, ele está se desenvolvendo fora do corpo da fêmea. Então, o macho, nesse caso, já tem até como fazer um tipo de investimento, se for o caso. Em algumas espécies, machos ajudam a incubar, ou então trazem alimento para a fêmea durante o período que ela está incubando. Em mamíferos, não. Tá? Em mamíferos, esse embrião ele se desenvolve de uma forma independente dentro do corpo da fêmea. O macho não tem nada que ele possa fazer ali para melhorar o desenvolvimento desse filhote. Subsequente a isso, o que acontece? A fêmea alimenta esse filhote, ela produz leite, está aí o grupo inteiro, o nome de mamíferos já designa o fato de que quem produz o alimento para nutrir esse filhote é a fêmea. Então, você tem um passo adicional aí, onde o macho não tem como fazer um investimento que vai aumentar o sucesso reprodutivo dele. A fêmea, evolutivamente falando, a gente pensa aqui, a fêmea se tornou independente na produção e manutenção de filhotes. Ou seja, o valor de auxílio do macho para mamíferos, de modo geral, é muito baixo. Ele não aumenta muito o sucesso reprodutivo dele, ficando vinculado àqueles filhotes ali. Claro, e a gente aqui também tem que falar, isso é um padrão geral, mas existem exceções. E essas exceções são interessantes até por isso mesmo. Como elas são exceções, a gente deve tentar entender para ver quando que esse quadro muda, até para reforçar e entender melhor o porquê que a monogamia é rara para mamíferos e é tão comum para aves. Então, a gente tem exemplos aqui como lobos e raposas, onde existe sim a monogamia. Tem outros grupos, né? O Calitrix, por exemplo, em alguns primatas também a gente tem exemplos de monogamia. E aí, o que torna comum essa monogamia em alguns grupos é exatamente o valor de auxílio do macho. Quando o macho pode fazer um investimento que vai aumentar o sucesso reprodutivo dele, então sim a monogamia se torna interessante evolutivamente falando.
Então, aqui em lobos e raposas, por exemplo, ele pode caçar, ele traz a caça para os filhotes, ele traz caça para as fêmeas, né? Ele defende um território, ele defende uma toca, e tanto é importante esse investimento que o macho faz, que a fêmea, ela enforça isso. Então, às vezes, por exemplo, se outras fêmeas tentam invadir aquele território e se vincular ao macho, as fêmeas repelem essas outras fêmeas. E quando você tem bandos, como por exemplo é o caso de Calitrix, onde você tem várias fêmeas dentro do grupo que poderiam estar reproduzindo, mas o macho ali é monogâmico, existe uma supressão hormonal das outras fêmeas dentro do grupo, para que elas não se tornem reprodutivas e não peguem aquele investimento que o macho estaria fazendo na prole de uma fêmea em particular. Tá? Mas daí entra naquela ideia de que todos eles são parentes e elas muitas vezes ajudam os filhotes. Aí no caso, às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes as fêmeas nem são aparentadas àquela, elas são subordinadas mesmo, elas nem ovulam em muitos casos. E às vezes ovulam, aí o que acontece? No caso de Calitrix, as fêmeas dominantes matam os filhotes daquelas fêmeas. Então, assim, existe uma supressão reprodutiva, porque não é do interesse de uma fêmea que tem o auxílio desse macho aqui, que esse macho passe a fazer um investimento paternal dele com outros filhotes. Então, assim, esses casos, eles são interessantes porque a gente tem que entender por que a monogamia evoluiria em certos grupos e não em outros grupos. E está tudo ligado a essa questão de o potencial reprodutivo de machos, ou seja, seria sempre interessante para um macho ser poligínico, idealmente, né, otimamente, mas existem fatores que não deixam que isso aconteça, até pelo próprio interesse do macho em termos do sucesso reprodutivo dele. E em casos onde o investimento do macho se torna importante, como, por exemplo, para mamíferos, em alguns casos, a gente pode examinar, então, a questão de por que a monogamia poderia ter evoluído num grupo que nem mamíferos. Tá? Bom, vamos voltar, vamos para a próxima coisa agora de sistemas de acasalamento, a próxima categoria, tá? Poliginia, né? O que é poliginia mesmo, pessoal? Poliginia? Um macho, né, poliginia, com várias fêmeas. Tá? Um macho acasalando com várias fêmeas. Existem várias maneiras da gente olhar, assim, quando você fala em poliginia, não é uma coisa homogênea. A poliginia é isso, um macho acasala com várias fêmeas, ponto final. Por que isso acontece, como que acontece, às vezes mais interessante do que simplesmente descrever isso. Então, existe, por exemplo, uma poliginia que a gente chama, uma categoria de poliginia que a gente chama de poliginia de defesa de fêmeas agrupadas. Aqui no caso, se a gente considera que fêmea seria um recurso para o macho para ele poder atingir o sucesso reprodutivo, e o interesse dele seria ter um número maior de fêmeas, se torna mais fácil ele se tornar poligínico, ele aumentar o sucesso reprodutivo dele, se as fêmeas já estão agrupadas. E muitas espécies, as fêmeas andam juntas por razões diversas, né? E para o macho, se a fêmea tem 10 fêmeas agrupadas e ele consegue espantar os outros machos daquele grupinho de 10 fêmeas, ele então se torna poligínico. Né? Hã? A grande maioria. A gente... Não, os machos todos tentam ser. A gente tem que lembrar sempre do seguinte, aqui é aquele negócio. Se você tem uma espécie onde você tem 100 machos, você tem uma razão sexual de 1 para 1 na espécie, você tem 100 machos e 100 fêmeas, e um macho consegue monopolizar 100 fêmeas, isso quer dizer que 99 machos não tem fêmea alguma. Essa espécie é poligínica, a gente determinaria isso por causa desse um macho que consegue monopolizar as fêmeas. Não tem uma expressão para denominar o que seriam os outros 99 machos, tá? A espécie é poligínica porque o ótimo ali para os machos, os que conseguem, são aqueles que conseguem monopolizar um grupo de fêmeas. Em algumas espécies, aqui eu cito gorilas e leões, a razão pela qual eles conseguem fazer isso daqui, eles conseguem defender um grupo de fêmeas, é porque as fêmeas já estão agrupadas por alguma razão. Você está sem cadeira, né? Tem uma cadeira aqui, eu não sei se tem mais alguma aí, pessoal, tem algum lugar aí vazio? Ó, tem um aqui, e tem essa cadeirinha aqui também.
Se quiser, pode passar isso mais para lá, ó. Então, nesse caso aqui de defesa de fêmeas que já estão agrupadas, pessoal, a gente tem que buscar a razão. As fêmeas estão agrupadas por uma razão ecológica qualquer. Então, por exemplo, em gorilas, as fêmeas ficam agrupadas em muitos casos para defenderem a sua prole de possível predação. Então, elas se agrupam e elas defendem essa prole agrupada. Aí fica mais fácil para um macho simplesmente monopolizar aquele grupo de fêmeas. E leoas é pela caça social. Quem caça nos leões são as fêmeas. Então, as fêmeas ficam agrupadas, elas têm uma hierarquia social, uma divisão de tarefas ali para facilitar a caça. E os machos simplesmente se anexam a um grupo de fêmeas, defendem aquele grupo de fêmeas ou expulsam outros machos. Não sei se o grupo de fêmeas ia estar querendo ser defendido, né? A gente fala defesa, fica implícito, ela está defendendo, não sei se ele está defendendo, ele está expulsando, está defendendo os próprios interesses ali, na verdade é isso, né? Ele exclui outros machos, tá? Então, é uma possibilidade aqui. Existem outros grupos que têm esse mesmo tipo de coisa. Por exemplo, nesse morcego, eu estava querendo buscar outros exemplos assim menos conhecidos. Mas tem um morceguinho tropical, Philostomus astatus, que o que acontece? As fêmeas ficam agrupadas porque os recursos ficam agrupados. Então, as fêmeas se juntam em cima de locais, né, de forrageio que estão muito ricos, e fica mais fácil, no caso aqui, o macho segue o grupo de fêmeas. As fêmeas se deslocam para um outro local cheio de recursos, ele vai lá e defende aquele grupo de fêmeas, ok? Então, oi Marina, sim, vou só parar um pouquinho aqui, só um segundinho. Pare. Só para não dar problema, que daqui a pouco tem que sair. Hoje você não vai fazer reunião do laboratório, não, vai? Eu vou. Tem alguma coisa lá, né, que a Ruim falou aqui. Pois é. E ainda, por isso que até bem, porque daqui a pouco eu vou sair para resolver. E o Cujô marcou uma reunião com os alunos da pós-graduação. Mas não pode, né? Não pode. Eu já tinha um negócio reservado. Não estava reservado. Não? Tá marcado para você na sexta passada e na sexta que vem. É mesmo? Por isso que eu marquei para ele. Nossa. E ele vai precisar, mas ele vai precisar do data show? Vai. Que ele marcou. Eu não quero dar confusão com ele. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou trazer o grupo para cá. Isso que eu ia te falar. Vou trazer para cá, não preocupa porque não. ainda eu falei assim, Jesus amado, deixa eu ver se eu resolvo isso, porque eu marquei para ele, porque eu fui olhar, falei, não tem nada marcado. E o seu tá marcado sexta passada, que foi dia 1º, e na próxima, que é dia 15. Deu algum errinho na hora da gente marcar, não foi? Algum problema qualquer, não preocupa não. Eu trago o pessoal para cá. E aí, a hora que ele foi lá, ele falou assim, uma aluna veio falar que tá marcado lá para Regina, você não marcou para mim? Eu falei, eu marquei, não tem nada. Se ele tá lá ainda, vai lá e fala, eu falei com a Regina, ela disse que não tem problema. Eu até te mandei uma mensagem, eu tentei ligar. Eu posso te ligar? Aí, como eu lembrei que você estava aqui, eu falei, eu vou lá interromper a Regina, porque eu vou sair agora para resolver um negócio aí. Você vai voltar lá pelo departamento? Não, vou. Passa lá, se o Pujol estiver lá, fala, eu falei com a Regina, ela disse que não tem o menor problema, que ela faz a reunião lá na sala de aula mesmo. Tá então bom? Posso... Tá bom. Aí eu deixo um aviso lá na hora, lá, que vai ser aqui. Então tá bom. Tá bom? Muito obrigada. No problem. Beijo. Tchau. Nada, Maria, não foi. Não deve ter nem sido sua culpa nesse negócio. Pode ter sido minha na hora que a gente fez a marcação. Vai ver que eu errei. Ele me mandou uma mensagem no dia do feriado. Sei. Pedindo para reservar para a reunião do colegiado da pós-graduação e para a reunião com os alunos. Então, eu marquei desde a semana passada. Entendi. Preocupa não. Já resolvi. Então, tá bom? Desculpa te atrapalhar aqui. Beijo. Tchau. Obrigada. Nada. Pessoal, desculpa aí. Só uma pequena confusão de marcação. Depois isso aqui vai ser cortado da aula, né? Que vai para o YouTube, vocês não vão ter que ouvir os problemas todos, mas só para Carlos, o seguinte, nós vamos fazer a reunião do laboratório aqui, no horário do almoço, tá? Porque já vi qual foi a confusão agora aí, tá? E quem estiver aqui na reunião do laboratório, vai ser aqui, depois a gente bota um aviso lá, que vai ser aqui a reunião. Já deixa até marcado, ligado aqui tudo, tá bom? Onde que eu estava mesmo? Falando do morceguinho, voltando aqui, então. Ok.
Então, quando não é assim, uma defesa com relação às fêmeas, existem outras maneiras, então, da poliginia se definir numa espécie qualquer. E lembra que eu falei no começo que a distribuição dos recursos pode ser importante em termos de determinar uma poliginia? Pois bem, o que é isso? Seria uma poliginia que se desenvolve pela defesa de recursos. Então, na maneira que os recursos estão distribuídos no ambiente, pode ser importante, porque se os recursos estão aglomerados, fica mais fácil de defender aquele recurso que só existe naquele local. E aí o que acontece? Se esses recursos, as fêmeas têm necessidade deles, então se torna muito mais fácil para um macho defendendo aqueles recursos, ele ter acesso às fêmeas que vão vir atrás desses recursos. Então, isso seria poliginia através da defesa de recursos. E é óbvio, tem que ser um recurso que interesse para a fêmea, porque senão não vai dar certo, né, essa estratégia. E a outra coisa também, o recurso tem que estar agregado. Então, são duas condições. O recurso tem que ser valioso para a fêmea e ele tem que ser monopolizável. Se o recurso for distribuído de uma maneira uniforme no ambiente, o macho não tem como fazer isso. Ele não pode ficar correndo, né, quilômetros e quilômetros quadrados fazendo uma restrição ali. E a gente vê isso em muitas espécies. Então, eu fiz um exemplo aqui, uma convergência ecológica, digamos, e comportamental de duas espécies que não estão nem na mesma família, né, e estão até, inclusive, em continentes diferentes, mas o impala, da ordem Artiodactyla, e da família bovida, e vicunhas, da família camelida, na América do Sul. O que acontece aqui? Nesses grupos, o macho, ele simplesmente defende uma área de um pasto muito, muito rico. Então, cada macho que consegue defender um pasto muito rico, ele vai ter um monopólio daqueles recursos. Por quê? Porque as fêmeas, elas vão passar por ali, estão procurando um lugar para forragear. Elas encontram um local que está muito rico, com um pasto maravilhoso. Elas vão permanecer nesse pasto por muito mais tempo. Então, o macho que defende esse pasto em particular vai ser um macho que vai conseguir ser poligínico, vai acasalar com muitas fêmeas. Enquanto as fêmeas estiverem ali e ele conseguir defender aquela área, ele vai ter um sucesso reprodutivo alto. Tem muitos exemplos nesse tipo de poliginia, tem agora mudando completamente de grupo aqui, né, ainda dentro de mamíferos, mas um rato que habita uma ilha chamada danzante, que o que se viu é o seguinte: esses ratos, eles têm como alimento preferencial as sementes de uma espécie em particular de árvore. Então fica muito fácil para o macho também, porque as fêmeas se agregam nessas árvores por causa do recurso. Então o macho aqui simplesmente faz o territóriozinho dele em volta de 2 ou 3 árvores. E ali ele fica esperando as fêmeas chegarem. E assim é com outros bichos que têm um recurso qualquer muito especial. Tem umas aves dessa família aqui, Indicatoridae, que são aves indicadoras, que a gente chama, que elas consomem cera, mel, produtos que estão relacionados a colmeias, né, de abelha. Então, o que é que esse macho faz? Ele acha uma colmeia, se planta em cima da colmeia, e aí ele acasala com todas as fêmeas que vêm buscar esse recurso. Deixa eu dar um exemplo do beija-flor também. Né? Beija-flor, a mesma coisa. O macho monopoliza um grupinho de flores e as fêmeas que vão ali acasalam com ele. Então, é uma poliginia e é uma poliandria, na verdade, porque a fêmea acaba acasalando não só com aquele macho, mas com diversos machos, né, que estão em monopólio de flores. Então, o que acontece, né? O valor do recurso nesses casos aqui é tão grande que essas fêmeas, elas, de uma certa forma, não abdicam de qualquer investimento paternal que porventura pudesse ocorrer, né, que o valor do recurso é muito mais importante para a fêmea do que um possível investimento paternal. Tá? Então, a poliginia pode se desenvolver nesse sentido. E, na verdade, isso aqui até para aves, eu vou mostrar um caso aqui para vocês, onde o investimento paternal não faz a menor diferença para a fêmea, e não faz diferença também para a fêmea quantas outras fêmeas aquele macho está acasalado. O que vale, às vezes, dependendo da espécie que a gente está falando, são os recursos que são defendidos pelas fêmeas. Então, você vai ficar de pé? Não está bom de ficar de pé. Não tem outro lugar para sentar? Tem uma cadeira aqui. Está vazia essa? Ih, Lia, vai lá no outro laboratório lá, puxa uma cadeira, deve estar aberto, vai ficar... Eu acho que sumiu umas cadeiras aqui, porque não está todo mundo aqui. Quebrou? Oxe. É?
Vou ver se a gente arruma mais umas cadeiras aí no outro laboratório. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo onde o valor do recurso é tão grande para a fêmea que compensa qualquer investimento paternal que ele pudesse fazer. Então, isso aqui foi um estudo clássico, foi feito há uns 20 e tantos anos atrás, foi um dos primeiros estudos que mostrou isso com essa ave, Agelaios feníceos, e eles mostraram o seguinte, que se você pegasse uma fêmea e comparasse o sucesso reprodutivo dessa fêmea, uma fêmea que tivesse acasalada com um macho, de forma monogâmica, porque o macho só estaria acasalado com ela, mas ele teria um território muito ruim, tá? E você fizer uma comparação dessa fêmea, o sucesso reprodutivo dela, com uma fêmea que tivesse acasalada com um macho poligínico, que tivesse acasalado com outras fêmeas também, mas um território muito bom. Então, isso aqui foi o desenho experimental que foi feito no campo, fazendo esse contraste entre fêmeas acasaladas com machos, com poucas outras fêmeas, ou nenhuma outra fêmea, versus machos que tinham muitas outras fêmeas. E eles mostraram o seguinte, vou mostrar até o gráfico para vocês, que essa fêmea aqui, que estava com esse macho poligínico, num território muito bom, o sucesso reprodutivo dela, muitas vezes, era maior do que uma fêmea que estava acasalada com um macho monogâmico. O gráfico mostra isso aqui. Os territórios desses machos podem variar entre territórios muito ruins e territórios excelentes. E vai ter uma correlação direta entre o número de fêmeas que está ali naquele território que acasala com aquele macho. Então, aqui tem um número no eixo X, o número de outras fêmeas no território, e aqui no eixo Y, o número médio de filhotes que essas fêmeas têm. Como vocês podem ver, uma fêmea que só tem uma fêmea no território, o sucesso reprodutivo dela não é maior do que uma fêmea que tem um território que tem 9 outras fêmeas ali. A diferença aqui é que esse território aqui é uma grande porcaria e esse território aqui é tão bom, que esse macho tem um sucesso reprodutivo altíssimo. E a fêmea aqui não está pagando nenhum pedágio em termos de sucesso reprodutivo dela por estar compartilhando esse território com essa quantidade de outras fêmeas, tá? Nem o sucesso aqui, o reprodutivo dessa fêmea, às vezes um macho que é monogâmico num só território dessa espécie, ele ajuda a cuidar dos filhotes, mas nem o cuidado dele compensa a qualidade do território, tá? Oi? Mas essa qualidade do território pode ser traduzida no sucesso dos filhos, filhotes em Sim, se o território for muito bom aqui, garante sucesso reprodutivo. Tem uma hora que o que acontece? Se você tem um território mediano, tá? E você já tem um número tal X de fêmeas ali, a fêmea outra, quando ela chega para olhar o território, ela pode olhar e falar, não, agora tem demais, tem fêmea demais, eu vou pagar um pedágio aqui em termos do sucesso dos meus filhotes. Aí ela opta por um território um pouco menos bom, talvez, mas que ainda tenha menos fêmeas, entendeu? Então, aqui, basicamente, vocês lembram daquele exemplo dos afídeos, das folhas, com o número de... Então, a fêmea que faz uma avaliação daquele território, do número de outros competidores, outras fêmeas que teriam ali para compartilhar os recursos. Ela não leva em consideração o macho nesse sentido. Ela leva em consideração o território e quantas outras tem ali. Basicamente é isso, nesses casos aqui, tá? Oi, fale, quem falou? Foi exatamente o que eu fiquei pensando, porque falando de sucesso, o ideal seria avaliar também a sobrevivência do filhote. Isso, Talvez mesmo em território ruim, não seria mais fácil, por exemplo, a fêmea que está no território ruim, o filhote único ou a estação dela, chegasse até a idade reprodutiva do que, por exemplo, um território de 9 fêmeas, 9 filhotes de cada uma, eles tivessem que chegar à idade reprodutiva, seria uma competição muito... O Paulo está considerando aqui que, eu não sei se todo mundo ouviu, que sucesso reprodutivo aqui, como é que se mede o sucesso reprodutivo? No caso, nesse estudo aqui, o sucesso reprodutivo só foi até os filhotes deixarem o ninho, tá? Foi medido assim, porque é muito difícil, muitas vezes, você acompanhar esses filhotes. O ideal para você medir o sucesso reprodutivo é você acompanhar esse filhote até ele reproduzir, porque aí você vai saber se essas condições aqui de competição surtiram um efeito a longo prazo, né? Mas a gente não sabe isso, porque basicamente é uma hipótese que você está propondo, que a comparação aqui do sucesso dos filhotes com base na qualidade do território fosse determinada a mais longo prazo, para ver se realmente isso aqui é verdadeiro. Esse gráfico que é feito
até o filhote eclodir e sair do ninho, se ele reflete o que acontece depois, tá? Isso a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que fêmeas, aparentemente, a avaliação que elas fazem não é diretamente do macho, ela faz uma avaliação do território e da competição que tem pelos recursos daquele território. Mas isso não é universal, quer dizer, tem muitos casos, como eu vou mostrar aqui para vocês, onde a própria... E aqui, tem uma correlação, provavelmente, entre a qualidade do território e a qualidade do macho. Um macho que consegue defender um território muito bom, necessariamente é um macho que tem alguma característica ali. Consegue expulsar os outros, é mais forte, bate em todo mundo, então ele defende um território muito bom. Às vezes pode até ter um investimento maior, mas assim, a fêmea, quando ela escolhe o território, ela indiretamente está escolhendo o dono do território, mas não é o que ela olha, prioritariamente em algumas espécies, tá, pessoal? Então, lembra que os exemplos que eu estou dando aqui são exemplos específicos, não dá para fazer generalizações, assim, extremas. Oi? Quando tem só uma ou outra fêmea, quando tem 9 fêmeas, não mudou um pouco? Não muda nada o sucesso reprodutivo, exatamente esse o ponto, é isso. É que independe, o sucesso reprodutivo nessa espécie em particular, independe do número de fêmeas que estão compartilhando. Por quê? Porque o que muda daqui para cá é a qualidade do território. Então, aqui você pode ter uma expectativa de que tem 9 fêmeas aqui nesse território, mas o território sustenta as 9 fêmeas muito bem. Tá? Bom, sim, outra pergunta. Você falou que o valor do recurso às vezes é tão alto que a fêmea abdica de ter o parceiro monogâmico e cuidado paternal, né? Isso. E aí, que isso não determina o sucesso reprodutivo dos filhotes? Então a pergunta é se o investimento paternal aqui, em muitos casos, não é determinante para o sucesso dos filhotes, é isso? Que é o que, em muitas espécies... É porque isso para mim contradiz com o que você disse de que se o macho abandona a fêmea, os filhotes... Tá. Então, o pessoal tem que lembrar o seguinte, tá? Cada coisa que eu falo aqui, na verdade, não pode levar como se fosse uma generalização. Tem a razão pela qual, em muitos casos, você tem uma monogamia, você gera uma monogamia, é quando realmente os filhotes têm uma necessidade, às vezes, de investimento paternal. Mas mesmo entre as aves, não é universal isso. Então, tem espécies onde, realmente, se o macho for subtraído, se você for lá e sequestrar o pai, os filhotes vão morrer de fome, tá? Isso, por exemplo, em aves, às vezes, aves marinhas, aves que têm uma necessidade muito grande de investimento. Mas existem aves que os 2 pais vão embora. O filhote, eles enterram o ovo num lugar que o ovo é auto-incubado ali pelo foliço, por exemplo, que gera um calor. O ovo é incubado, o filhote eclode sozinho, sai comendo sozinho. Tá? Então, tem uma variação muito grande na necessidade de cuidado paternal, até entre as aves. Tá? Então, varia. Alguns casos, a qualidade do território é uma coisa tão, assim, tão efêmera e tão difícil de avaliar que a gente, como pesquisador, tem dificuldade de entender. Então, por exemplo, tem um estudo aqui da Wanda, com esse nome complicado aqui, Plesinska, né? Com cotovias, que mostrou que o fator importante num território, a gente pensa às vezes, o que é o recurso valioso que pode ser para uma fêmea? Nesse caso aqui, é a luminosidade dentro do território, que é o critério que determina se o macho vai ser poligínico ou não. Então, quando se aumenta a luminosidade, aumenta o número de fêmeas que têm interesse naquele território. Porque aquilo é um critério que vai influenciar o sucesso dos filhotes dela. Então, um macho que consegue defender um território com muita luminosidade é um macho que vai conseguir atrair mais fêmeas. Então, assim, os fatores que estão ligados ao sucesso, né, de poliginia, muitas vezes, de um macho, é a capacidade que ele tem de defender recursos que são de interesse para a fêmea. E aí nós vamos falar de um outro tipo de poliginia. Por isso que eu estou falando que varia muito dentro do mesmo grupo. A poliginia de leque. Tá? Então, eu acho que eu falei para vocês outro dia, né, o que era o leque. Todo mundo lembra do leque? Então, essas aves aqui maravilhosas, fantásticas, lindas, da família Pipridae, né? Eu sou apaixonada por essa família. Essa família aqui, os machos não defendem
nem fêmeas, porque as fêmeas não ficam agrupadas nesse grupo aqui, em outros também. Leques existem, não é só em aves não, tá, pessoal? Leques, eles existem desde insetos, borboletas, até mamíferos. Então, leque é um tipo de sistema de acasalamento onde o macho não consegue defender nem recursos, ele não consegue defender as fêmeas, porque as fêmeas não estão agrupadas, então ele não tem o que defender para atrair as fêmeas para se tornar poligínico, no caso, que seria o objetivo maior reprodutivo dos machos. Então, a poliginia aqui toma uma outra configuração, e se chama poliginia de leque. Nesse caso, os territórios são absolutamente simbólicos, eles não contêm nenhum recurso de interesse para as fêmeas, contém só o que a gente chama de palcos, que são um lugar onde o macho faz exibições comportamentais. Palcos, né, dentro de arenas. Então aqui a gente tem os tangarás, o irapurus, dançarinos, quase todos eles da família Pipridae, mas tem também as aves do paraíso, né, que a gente também conhece por aquela ornamentação maluca. E de forma geral, aves ou outros animais que têm essa forma de poliginia, de leque, os machos são extremamente ornamentados, fazem coisas muito loucas, e são espetaculares, né? Eu fico apaixonada por causa que visualmente são fantásticos. Então, um exemplo aqui de um estudo, um dos estudos clássicos iniciais com essa espécie de piprídeo, Manacus manacus, é um leque clássico, aqui no caso, porque tem várias configurações de leque. No leque clássico, você tem um agrupamento de machos numa área restrita, geralmente mata, né, floresta equatorial. E aqui você tem todos os territóriozinhos simbólicos, eles ficam aglomerados. E aqui nesse estudo do Alan Hill, ele mostrou o seguinte, durante o período de observação, ele registrou 438 cópulas. As fêmeas chega uma fêmea, escolhe um macho, vai lá, copula com aquele macho. Dessas 438, esse macho aqui, número 1, ele obteve 329 das cópulas. 75% das cópulas foram desse macho. O segundo macho reteve 56 cópulas, 13%, e o terceiro macho, só 2%. E o resto, 0. Então, todos os outros machos que estavam aqui aglomerados ficaram lá dançando. Diga-se de passagem que eles fazem o diabo ali, pulam, dançam, fazem piruetas, né? Aquele negócio maluco. Eu mostrei para vocês um vídeo, né? Se vocês colocarem aí no Google alguma hora, não agora, por favor. Né, piprida ou tangará ou alguma coisa, vocês vão ver que as coisas mirabolantes que eles fazem. Então, leques com aves são fantásticos, são muito bonitos, mas o leque, como eu falei, existe também, por exemplo, em mamíferos. Essa criatura charmosa aqui Caracas, né? Tadinho, a minha filha acha ele lindo, uma gracinha, parece um cavalo, né? Ipsignatus monstruosos, ainda deram esse nome maldoso. Sacanagem, então, pois ele é tão bonitinho, não dá muito bonitinho. Então, esse morcego aqui, ele também é um exemplo de leque, só que mamífero, no caso, e os leques são territórios estreitos e pequenos ao longo de rios. E o que acontece? Eles se juntam nesses locais e eles ficam cantando, por isso que eles têm essa cara estranha aqui, porque são estruturas de ressonância, né? Então eles ficam pendurados todos de cabeça para baixo ao longo dos rios, nesses palcos simbólicos dele cantando, e as fêmeas vão lá e é a mesma condição de leque. As fêmeas, aparentemente, escolhem os machos usando alguma coisa sobre essa ressonância, sobre esse canto para fazer algum tipo de avaliação, né? Eles também fazem displays enquanto eles estão pendurados lá, fazem uma série de movimentos meio acrobáticos. Então, nesses casos de leque, quando você pensa poliginia, o macho aqui, que é poligínico realmente e tem uma taxa de cópula muito alta, são os machos que, por alguma razão, conseguem atrair fêmea atrás de fêmea. Então, a fêmea chega lá, a fêmea número 1, ela é diferente da fêmea número 350, que chega lá no leque. A número 350 não sabe o que as outras escolheram. E nem nós, como pesquisadores, entendemos muito bem o que acontece. O que nós sabemos é que leques permanecem durante anos e anos nos mesmos locais, que os mesmos machos estão ali, naqueles locais, às vezes durante 10 anos, 11 anos, é o mesmo macho defendendo aquele palcozinho dele ali, e aquele macho tem um sucesso reprodutivo altíssimo.
E o que é que define os machos que têm esse sucesso? São coisas que pesquisadores ainda não entendem muito bem. A gente corre atrás dessa compreensão, mas é complicado, né? Oi. Não, eles ficam lá também. Ficam lá também durante anos e anos. Tá? Então, assim, é um enigma, de uma certa forma, enigma biológico evolutivo, né? Por que os machos permanecem? Por que os machos que ganham todas essas cópulas e têm um sucesso reprodutivo tão alto? O que é que exatamente que eles têm? Então, tem muitos estudos que mostram, são características intrínsecas daquele macho que fêmeas buscam essas características. E pela busca que as fêmeas exercem sobre esses machos com essas características, elas são uma força seletiva muito grande, levando a esses extremos de ornamentação. Então, fêmeas que gostam de machos que fazem 35 piruetas, ficam de cabeça para baixo e soltam um assovio, elas estão reforçando uma seleção por essa característica ornamental. É uma busca de uma questão, às vezes, até estética, musical ali, que está exercendo uma força seletiva muito grande. Algumas características, de modo geral, sobre por que evoluiriam leques, né? Quais são algumas características principais? Uma delas, que é bastante previsível em termos ecológicos, é basicamente que a defesa de recursos para machos dessas espécies não é possível. Então, eles não conseguem defender recursos que são necessários para as fêmeas. Isso ocorre com muita frequência, por exemplo, em animais que são frugívoros. Tá? Então, a frugivoria, tipicamente, ela evolui, ela antecipa a evolução de um sistema de acasalamento como o lex. Então, a frugivoria, ela seria uma base, digamos que ecológica, se isso assim nos primórdios de evolução de um determinado grupo, uma especialização de habitat, uma dependência sobre frutas. Frutas não são previsíveis dentro do ambiente. Um macho não tem como saber, aquela árvore lá vai frutificar agora, aquela vai frutificar daqui a pouco. Não tem como fazer isso. Então, fecha a porta para um tipo de poliginia evoluir. E aí abre a porta para outro tipo de poliginia, que é esse de leque, né? Um segundo fator muito importante é que o investimento parental nessas espécies que desenvolvem a poliginia de leque, o investimento parental não é vantajoso para o macho. O macho fazendo um investimento parental não aumenta o sucesso reprodutivo dele. E também não diminui o da fêmea. Então, o macho, ele se desvinculou do investimento paternal, e leques, por exemplo, em aves, evolutivamente são secundários, são derivados. Os ancestrais de aves que fazem leque são ancestrais monogâmicos, onde tinha um investimento paternal. E aí, subsequentemente, a evolução de uma dependência sobre frutas teria a evolução, então, de um leque onde não é necessário um investimento parental, tá? Do macho. E outra coisa também que leva a um leque como esse é simplesmente que as fêmeas não andam juntas, o macho não tem como pegar um grupo de fêmeas que já estão agregados por alguma razão e defender esse grupo de fêmeas. Então, são condições como essas que eventualmente levariam à evolução da poliginia de leque. Tá, e vamos para a próxima agora, que é a poliginia através de competição, tá? Em inglês, isso tem um nome, Scramble Competition. E, para mim, é o tipo de poliginia que eu acho mais difícil de entender. Então, eu não posso nem saber se eu vou transmitir isso de uma forma muito boa. O que quer dizer scramble, vocês sabem? Uma bagunça, scrambled eggs. Eu penso em scrambled eggs, né? Aquela bagunça, aquela mistura, que é mais ou menos isso. É uma competição entre machos pelo acesso às fêmeas, mas onde você não tem uma forma organizada dessa competição ocorrer. Não tem uma hierarquia que se estabelece entre machos, como ocorre em leques, né? Tem um macho ali que é o macho que vai sempre estar dominante dentro daquele posicionamento dos machos. Não é uma defesa territorial, tá? Então, é uma poliginia que surge de uma forma menos definida. E, basicamente, machos utilizam táticas competitivas. Assim, empurra o outro, arranca um daqui e dali, e eles fazem isso para segurar uma cópula. Então, não tem uma hierarquia pré-definida, e não tem territórios também. Basicamente, os machos se agregam em algum lugar
em algum lugar que é importante para essas fêmeas. Então, assim, às vezes é uma poça de água, onde as fêmeas vão para colocar os seus ovos, eu penso em anfíbios nesse caso, né? E eles são agregados ali em pouco espaço, e aí as fêmeas chegam. O período de acasalamento é muito curto. Então, por exemplo, cai uma chuva. É naquele momento ali que os machos vão ter oportunidade, então, de reproduzir. E aí o que acontece é uma grande bagunça, né? As fêmeas se agregam naquele local ali, correm também para o mesmo local, e os machos, basicamente, simplesmente se acotovelam ali, correm e pegam uma fêmea. Basicamente é isso. Tipo uma balada. É isso? Eu estou errada. Eu nunca fui numa balada, para dizer a verdade, eu não sei. Parece? Vários machos enrolados na fêmea tentando copular. Isso. Ou então você vê, às vezes, caso, né, de anfíbios, um macho arrancando o outro, entendeu? É aquela baderna generalizada, não tem território envolvido, não tem ordem, não tem hierarquia. A fêmea não escolhe basicamente nada, ela chega lá e ela também dá uns empurrões para cá e para lá e vê o que acontece. É um negócio assim, por isso que chama Scramble Competition, tá? É desordenado o negócio. Cães não domiciliados são Quem colocou a besteira que foi falar? Deixa eu ouvir a besteira que eu vou repetir a besteira aqui pro vídeo. Essa aí tá maravilhosa, brincadeira. Aquele caso que a senhora falou do macho que assume a postura de uma fêmea para enganar um outro macho, não, porque nesse caso geralmente é um macho territorial, entendeu? Assim, ali tem uma estratégia, uma tática. Aqui são muitos machos que se agregam num local qualquer, que sabe que as fêmeas vão chegar naquele local. Geralmente tem um recurso envolvido, mas não é um recurso que pode ser defendido também. E também não tem uma hierarquia, porque muitas vezes, você vê na poliginia de leque, os machos se organizam. Às vezes eles até cooperam, né? Tem displays organizados, mas nesse caso não. É uma bagunça. Na verdade, cada um se situa ali como pode. Às vezes eles cantam e tudo, ficam esperando. Mas às vezes o negócio é bem scramble mesmo. Acho que aqui é um saco que foi jogado todo o resto, que ninguém conseguia entender direito o que está acontecendo, caiu aqui dentro dessa categoria. Tá? Professora, Oi. E essa competição scramble surge só no contexto da seleção sexual ou há outros contextos também que ela pode? Em que sentido, por exemplo? Porque eu lembro que o artigo que a gente apresentou falava das súplicas dos filhotes, aí mencionava a scramble. Não, aqui é totalmente diferente, né? Então, ela está falando que tem scramble competition em outros sentidos, mas aí não, fora do contexto de seleção sexual. Aí a terminologia pode até ser a mesma, mas não tem nada a ver. Tá? Professor, cães não domiciliados entraria nessa estratégia? Porque eu não sei. Junta mais de tudo que é lado. Muito possivelmente. Uma maior consegue guardar a fêmea durante um período, acasá-la, mas ela também pode acasá-la com outros, caso ele saia. Pode até ser. Eu acho que talvez caísse, você poderia considerar dessa forma também, Scramble Competition. Tá? Quando não tem território envolvido, ou seja, o macho não está defendendo um território, não tem uma hierarquia, tá? Aí pode entrar nessa categoria. Bom, vamos falar da terceira, então, categoria maior aqui, né, de sistema de acasalamento, que é a poliandria. Então, lembrando aqui de novo, poli, múltiplas, andria se refere, então, a múltiplos machos, né, um acasalamento de uma fêmea com mais de um macho. Oi. Nessa última poliginia que você falou, então, a escolha da fêmea não faz tanto... Fêmea tem pouca escolha nesse sentido. Alguns casos, sim, por exemplo, fêmeas, às vezes, em anfíbios particularmente, elas podem, ouvindo certos cantos, elas se direcionam com relação àquele canto. Mas vai depender muito da espécie em particular, porque tem algumas espécies que as fêmeas realmente vão até o macho que está cantando um tipo de canto especial. Ela está escolhendo, e o macho tem um território. Mas tem outros anfíbios, por exemplo, que não tem território. Os machos estão todos aglomerados ali. Então, vai ser espécie a espécie o negócio. Quando a fêmea não exerce uma escolha, e quando o macho não monopoliza nenhum recurso, seria mais fácil de considerar que fosse um scramble competition. Mas assim, teria que olhar caso a caso, tá? Essas definições, às vezes, são um pouco amorfas. Vamos falar da poliandria, tá? A poliandria tem algumas categorias também diferentes, que eu vou, só por uma questão didática também, mencionar, porque às vezes é difícil realmente classificar o negócio de uma maneira ou de outra. A gente pode falar da poliandria sem reversão sexual, tá? A poliandria
sem reversão sexual pode também ocorrer de diversas formas. O que é uma poliandria sem reversão sexual? É quando machos e fêmeas ainda retêm, digamos que, um perfil biológico mais parecido com outros, né, machos e fêmeas que têm certas funções. Por exemplo, a fêmea cuida dos filhotes, etc. O macho tem características morfológicas, ele é maior que a fêmea, ou é mais colorido. Isso é de uma definição mais global. Então, quando a gente fala que a poliandria ocorre sem reversão sexual, nós estamos falando de casos onde machos ainda estão com certas funções que são mais tipicamente ligadas aos machos e fêmeas mais tipicamente com as funções e aparências mais ligadas às fêmeas. Então, seria esse tipo de poliandria. Então, nós temos a poliandria, por exemplo, que chama poliandria com reposição de esperma. Nesse caso, a fêmea, ela aparentemente copula com múltiplos machos, porque machos não têm suficiente esperma para suprir a necessidade da fêmea na fertilização de seus ovos. Então, são espécies que produzem uma quantidade muito grande de ovos. Aqui a gente está falando basicamente de insetos, né, nesse caso. Então, por exemplo, Drosophila melanogaster, se ela não copular com um macho a cada 5, 6 dias, ela acaba tendo uma diminuição do seu sucesso reprodutivo. Então, acaba que a poliandria, no caso aqui, a busca por múltiplos parceiros, ela foi determinada biologicamente pela necessidade de fertilização de todos os ovos. Então, seria um exemplo. Também tem casos aqui, e aquele caso que eu falei, eu usei beija-flores aqui num outro exemplo também, num tipo de poliandria, que o macho retém o monopólio de recursos, mas a gente também pode considerar beija-flores nessa categoria aqui. Então, vocês estão vendo que é uma definição, às vezes, um pouco didática, que você pode enquadrar exemplos diferentes. Então, nesse caso aqui, seria uma poliandria para acesso a recursos que são monopolizados por machos. Então, nesse caso aqui, você teria, pelo lado dos machos, você tem uma poliginia de defesa de recursos, e pelo lado das fêmeas, você tem uma poliandria para que ela possa acessar esses recursos. Então, a gente tem beija-flores, por exemplo, que você deu o exemplo aqui, né? O beija-flor, o macho, ele defende um agrupamento de flores aqui, outro grupo de flores ali. As fêmeas, necessariamente, quando vão visitar essas flores, elas copulam com aquele macho. Quando elas visitam outro agrupamento de flores, elas copulam com aquele outro macho e assim por diante. Então, elas são poliândricas e os machos são poligínicos. Alguns insetos, o recurso aqui que torna as fêmeas poliândricas, no caso, são presentes nupciais. Então, cada macho que chega com um insetozinho, um presente nupcial. A fêmea acasala com aquele macho, obtém aquele recurso. Depois, quando ela vai, tem um outro macho com outro recurso, ela acasala com aquele outro macho. Tá? Nós temos aí a segunda categoria de poliandria. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, vocês falem, tá? Porque vocês sabem que eu sei meio rapidinho, né, o negócio. A poliandria agora com reversão sexual. Fale. As expressões sexuais, elas utilizam... Elas se alimentam daquilo. Sim, mas elas utilizam os gametos de todos os machos? Às vezes sim, às vezes não. Elas escolhem, muitas vezes, assim, internamente, biologicamente falando, elas têm como. Às vezes, o último macho com os quais elas acasalam são os machos que acabam fertilizando os ovos dela. Mas também tem casos, por exemplo, que a fêmea abandona o macho, ela pega o presente nupcial, começa a fazer a cópula e depois ela abandona ele e vai atrás de outro, que tem outro presente nupcial. Tá? Então, vai depender, assim, aquele negócio caso, espécie a espécie mesmo, né? Então, essa categoria de poliandria com reversão sexual é o caso onde você tem realmente assume-se o papel do outro sexo. Um sexo fica mais parecido, às vezes, morfologicamente, e seus papéis funcionais também, com o outro sexo. E aqui também tem alguns exemplos, mas é mais raro. Tipicamente, nessas espécies onde tem a poliandria com reversão sexual, o macho assume o papel do cuidado parental, então isso seria um exemplo.
do que acontece, e a gente vê bastante isso em peixes, tá? Então, peixe é um grupo muito interessante para se trabalhar, para tentar entender as pressões seletivas que levam a diferentes sistemas de acasalamento, porque tem muita flexibilidade nos papéis de machos e fêmeas ali, como que a coisa acontece. Então, em muitos peixes, por exemplo, quem faz o cuidado paternal é o macho. Tem até aquele, como é o nome daquele filme da Disney? O Nemo, né? Quem é que está dando cuidado parental ali? Eles não falam o que aconteceu com a fêmea, né? Hã? Não, mas ela não morre, não. Eles mentiram ali, tá? Ali eles deram uma cobertada. A fêmea simplesmente foi embora mesmo, tá? Mas eles não queriam contar isso para as criancinhas ali. A verdade é que nessa espécie aí, a fêmea libera os seus ovos no território daquele macho, e ela é poliândrica, ela vai atrás de outros machos, ela libera uns ovos aqui, outros ali, e o macho assume o cuidado paternal, tá? E não tem só um. O Nemo ficou sozinho ali, não sei por que razão. Deve ter tido uma predação, né? Incompetente. Então, o que acontece nesse caso, né? Os estudos aqui, com várias espécies de peixes, mostram algumas características em comum. É claro que cada espécie é um caso, né? Teria que se estudar isso com espécies diferentes. Mas, particularmente, em muitas espécies, o macho, ele toma conta do ninho. Então, ele constrói o ninho, aí ele cuida do ninho, ele faz a aeração dos ovos, ali soltando as bolinhas, ele cuida dos ovos. Ele diminui uma predação que poderia ser muito intensa fazendo essa guarda do ninho. E apesar de tudo isso, ele não diminui a chance dele de acasalar. Então aí você entra com esse outro fator, que é justamente o fator de, qual é o custo para o macho nesse caso aqui, ele de assumir cuidado parental? O custo dele é muito baixo. Então abre a porta para a evolução desse tipo de sistema de acasalamento. Por quê? Basicamente, se ele sair ali daquele ninho, a caça de outras fêmeas, primeiro ele vai perder os ovos que estão naquele ninho, que vão ser predados, os filhotes, e a chance dele encontrar outras fêmeas pode diminuir. Porque se as fêmeas estão procurando machos que têm ninhos para ela depositar os seus ovos, se ele for atrás de outras fêmeas, as fêmeas não vão estar interessadas nele, elas estão interessadas no ninho que ele está cuidando, tá? Então, o custo para ele pode não ser muito grande, né? E, professora, deve ter caso de que o macho faz um ninho e várias fêmeas depois Sim, é o mais comum. É o mais comum, é isso. Então, e tem algumas. Chegando, elas gostam do ninho, isso. Fertiliza, e onde você vê esse tipo de sistema de acasalamento evoluindo, por exemplo, em aves, nós temos poliandria. Avestruzes, por exemplo, né? Mas o que acontece? O macho, ele não diminui o sucesso reprodutivo dele. Ele cuida de uma prole de muitas fêmeas. As fêmeas vão lá, acasalam com aquele macho, depositam os ovos dela ali, elas vão embora. E ele vai ficando com um acúmulo de ovos de várias fêmeas. Então, isso é interessante porque naquela questão de eixo de timidez e ousadia, para peixes é justamente o contrário, né? O peixe que é tímido, ele tem muito mais sucesso do que o peixe sucesso reprodutivo, Ele fica muito mais no local guardando, perto do ninho, do que assumindo risco e abandonando as ovos. E aqui tudo isso aqui você tem que olhar caso a caso, exatamente, para saber o que cada sexo ali está buscando alguma coisa. E, às vezes, o que determina a evolução de um sistema ou outro são esses fatores ambientais que tornam vantajoso ou menos desvantajoso, né? Alguma coisa assim. E é caso a caso, mas as regras básicas são as mesmas. Então, assim, quando a gente se pergunta como é que poderia ter evoluído a poliandria, tem muitas suposições aqui, né? Então, tem hipóteses diferentes, porque a poliandria não é uma coisa que, segundo a seleção sexual, a gente esperaria que acontecesse com frequência, realmente. Por quê? Porque o número de gametas produzidos por machos é enorme. E, frente a essa situação, a gente pode ter uma expectativa de que é mais esperado de que a poliginia fosse mais frequente. E, aliás, ela é. Então, quando a poliandria evolui, o número de pesquisadores que tem estudando a poliandria é desproporcional a qualquer coisa, porque é tão raro e tão interessante que muita gente quer tentar entender as condições ecológicas e evolutivas que levaram à evolução disso. Então, primeira coisa, a fêmea pode precisar de repor energia após a oviposição, dependendo da espécie que a gente está falando, por alguma razão,
Às vezes a postura do ovo requer uma energia enorme, etc., e a fêmea não tem condições de cuidar do ovo, do filhote, tá? Ou você tem espécies, por exemplo, que machos têm melhores condições de cuidar dos ovos, por alguma razão, sei lá, tem uma energia adicional, depósitos de gordura maior. Eu estou só chutando algumas coisas aqui. A outra coisa aqui, o custo para o macho dele ficar com os filhotes e cuidar dos filhotes pode ser mais baixo do que o normal. No caso aqui, você pode imaginar espécies como essas de peixes, em que o macho ele atrai várias fêmeas e até usa o ninho como um fator de atração. Então, muitas fêmeas estão atraídas àquele macho porque ele tem um cuidado paternal. Então, ele aumenta o sucesso reprodutivo dele. Aqui eu sempre lembro de uma historinha, vou contar para vocês, do um antigo professor meu, Doug Mock, que trabalha com aves, ele trabalha com fratricídio, e ele foi da minha banca de doutorado, foi a pessoa que, na verdade, quase que me orientou mesmo, né? O meu mentor, na verdade, na Universidade de Oklahoma, e que, assim como muitos outros ecólogos comportamentais, é muito cínico. Assim, não tem, é um pouquinho cínico, só um pouquinho. Mas ele falava assim, naquela época ele era solteiro, e aí ele falava assim, não, quando eu quero arrumar umas namoradas, uns negócios, uns casos, eu pego uns cachorrinhos, e eu pego emprestado uns cachorrinhos e saio pelo campus andando com os cachorrinhos no braço. Eu falei, é mesmo? Eu falei, você não sabe quantas mulheres são atraídas com um cachorrinho. Eu falei, é mesmo? Aí ele falou, não, e também tem uns sobrinhos meus que de vez em quando eu levo para passear. Aí, assim que possível, eu falo para as mulheres que chegam, porque são tão bonitinhos, que elas chegam para ver, e eu falo que eu estou só cuidando, são meus sobrinhos, eu adoro os meus sobrinhos. Eu falei, ok. Então, enfim, cada vez que eu falo, que eu lembro dessa história aqui, do macho, né, atrair as fêmeas com seu ninho, eu lembro da história dos cachorrinhos e dos sobrinhos dele. Não tem como. Enfim, essa poliandria, então, com reversão sexual, né? Exemplos disso daí. Vários peixes. Peixes são, talvez, os mais comuns. Aí você pensa em cavalo marinho, por exemplo, que seria um caso bem típico, né? Alguns besouros aquáticos que eles têm os filhotes, os ovos são colocados nas costas desses besouros aquáticos. Então, as fêmeas, à medida que elas vão tendo os ovos, elas vão grudando esses ovos nas costas do macho. Então, o macho acasala, às vezes, com várias fêmeas, e as fêmeas vão colocando esses ovos, então, nas costas daquele macho. Aí a pergunta que surge aqui, eu tenho um colega no México que trabalha com esses besouros e a linha de pesquisa dele tem várias perguntas interessantes, mas existem dúvidas, por exemplo, será que o macho realmente tem mais condições de defender essa prole do que a fêmea? Ou a fêmea não conseguiria, por exemplo, colocar os ovos nas próprias costas, né? Então ela colocou nas costas do macho, ou uma outra possibilidade que ele levantou é que ela faz isso para prevenir o infanticídio. Ela coloca nas costas dele porque eles predam ovos nessa espécie, predam ovos de outros indivíduos de besouros. Então, se ela coloca nas costas dele, ele também não consegue comer esses ovos, entendeu? Então, seria uma outra possibilidade. Vocês viram que tem duas coisas aqui totalmente opostas na suposição. E eu sempre achei interessante essas hipóteses aí diferentes. Com aves, tem muitas que têm a poliandria com reversão sexual, codorna, perdiz, seriema, ema, avestruz e jaçanã. E nesses casos aqui, são os machos que cuidam dos filhotes, e aí, além disso, existe uma reversão também morfológica. Então, as fêmeas tendem a ser maiores que os machos, elas são mais agressivas, elas são mais coloridas, às vezes, quando tem um pouquinho de cor, elas têm uma cor mais acentuada. São elas que tipicamente defendem territórios, por exemplo, no caso da jaçanã, e elas são as que matam filhotes de outras nessas disputas. Então, por exemplo, se uma fêmea de jaçanã, que é territorial, pode ter até 2, até às vezes 3 machos num território de uma fêmea, ela defende aquele território, ela defende aqueles filhotes dentro daquele território. Mas se ela assume o território de uma outra fêmea, que já tem um macho ou 2 lá, e ela consegue dominar aquele outro território, ela mata os filhotes da outra fêmea. Então, o infanticídio aqui, que tipicamente é um comportamento vinculado a machos nesse tipo de disputa, a fêmea assume também. Por isso que a gente fala
que tem essa reversão sexual, né? Então, pessoal, basicamente no contexto, então, desses vários sistemas de acasalamento e como que eles evoluem, né, a gente começa também, a partir de agora, a entender a evolução de comportamento parental, porque o comportamento parental não pode ser dissociado dos sistemas de acasalamento. Então, é nisso que eu vou concentrar na próxima aula. E só passando rapidinho aqui, né, nessa aula, o que a gente viu, definições dos sistemas de acasalamento, exemplos de monogamia, poliginia, poliandria, os tipos, né, de poliginia e poliandria com e sem reversão sexual, tá? Pessoal, antes de você...